judeus, os apóstolos judeus já convertidos, não fez separação entre nós judeus e nem os estrangeiros, purificando nossos corações exclusivamente por meio da fé. Essa fé é o primeiro plano que Deus aplica em nós, é a salvação antes das... Por isso que na doutrina da linguagem bíblica, no Novo Testamento, não existe essa linguagem fazer para receber, é receber para fazer. A linguagem do Antigo Testamento, se fizer, viverá. No Novo Testamento, se viver, fará. A língua é totalmente diferente. Para que aprendamos a ser salvos através do testemunho da humildade. Mas você só se pode ser humilde quando você para de dizer, eu fiz e Deus me deu. Não, Deus me deu e eu fiz. Vamos dar essa conferência, essa instrução bíblica aí do capítulo 4 de Romanos, que não caso ler para nós. Romanos 4, primeiro e 2. Tem a sequência. É tão lindo, irmãos, o trabalho que ele nos tira totalmente da emoção. Romanos capítulo 4, verso 1 e 2, até o 3. Começa a falar. Romanos capítulo 4. Versículos 1 até o 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus? É isso que lhe foi imputado como justiça? Isso. Então, Abraão, por nós, que é o exemplo que Deus deu a Abraão para todos nós, tudo o que fizermos é para a glória de Deus, porque ele fez tudo primeiro. Aí Abraão, homem rico, ser estudioso, culto, mais pagão, porque antigamente voluntário, a religião era politeísta. Para quem não sabe o que é isso, ele adorava vários deuses. Mas um determinado dia, Deus falou com Abraão. É Deus que marca o encontro, não é nós. É Deus que marca o encontro. E somos nós. E Abraão creu. Mas Abraão, para ser salvo, ele precisava crer, como diz o mesmo verbo, a mesma palavra. Ele precisava ouvir crer para receber o quê? Tudo de Deus. Só por crer. Glória a Deus. Exatamente, por isso que diz a palavra, né? Porque se Abraão fosse justificado pelas obras, tinha que ter se eu fiz, Deus me deu. Isso é vanglória. Se não mudar, são tendência humana. É igual a igreja de Galácia. Deus abençoava de graça e ele dizia pela lei. Aí Paulo dizia para a igreja: vocês estão cometendo o pecado de feitiçaria. Porque a fé vem antes de todas as coisas. E a fé, essa fé salvífica, é uma dádiva completa que Deus investe em nós. Não é você, é Ele investir. Junto com a fé veio o quê? O investimento de Deus de graça através das boas obras. Para testemunhar a salvação. Aí você se torna uma pessoa bem orientada e bem humilde. Por que você é humilde? Porque você não tem o que dizer, eu fiz, Deus me deu. E Deus está em primeiro lugar em tudo. Isso que Abraão aí segue as dimensões, que é aquele que não faz a obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, ela é acreditada como justiça. Está na sequência do capítulo 4 de Romanos. E Paulo, ele era um homem muito exemplar em falar essas palavras, porque ele cria cegamente na lei. Era zeloso da lei e era conhecedor de Deus. Eu já ouvi muito em cima do culto, que o pregador, a maioria dos pregadores fala, eu fiz, eu
Esse verbo precisa ser cancelado. Vanglória, né? Eu que fiz, não foi Deus, foi eu que fiz, é eu que faço. Não faço para receber, eu fiz um sacrifício, Deus me deu aquilo. Eu fiz aquilo, Deus me deu isso. Mas a Bíblia não prova totalmente o contrário, amor. Que Ele nos dá quando cremos. Tem coisas que Ele dá para qualquer pessoa sem que ela pede, não agradece, recebe. Essa é a bênção que Deus manda para o ímpio rico, ímpio empresário. Não é isso? Ímpios têm boas existências, bons veículos, agências do carro, tudo abençoado por Deus. Mas uma graça comum, que é ser liberada a todos. Quando vem a chuva, não é assim? Deus manda para bons e para... Como chama esse tipo de ação de Deus? Graça comum. Que o ímpio não paga, não pede, não agradece e recebe. Estou falando no sentido material, espiritual não. Espiritual precisa que ele ouça, crê e produz fruto digno de perdão, de arrependimento, que é o perdão. Então nós temos muitos exemplos bíblicos de sentir cada momento mais libertos. É uma realidade nessa palavra. Se não estou compreendendo pregação. Estão? Porque aí no capítulo 3 de Gálatas, vamos ver o que diz a palavra, que é praticamente um resumo, que capítulo 3, versículos, já diretamente no versículo 9 e 10, mas antes também, lá na sequência, tem o versículo 18. E quando você faça crer na Escritura, para qual finalidade? Para crescer justos. Aí naquele dia Jesus dirão hoje gostosos, vinde bendito do meu. 3, versículos 3 e versículo 9, capítulo 3, versículo 9 e 10. Quando você vai crendo nas Escrituras, você vai crescendo na graça, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, que a meditação ela vem em nossos corações. Pode ler, irmão Carlos, por favor. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. E o versículo 10. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Fazer para receber, não deu certo. Estão compreendendo? Deu errado. É maldito porque Moisés, que ele mandou, deu essa ordem ao povo, lá no capítulo 27 de Deuteronômio, ele deu ordem ao povo, 5 tribos em cima do Monte Ebal, 5 tribos em cima do Monte Gerizim, 5 tribos em cima do Monte Ebal, 6 tribos, melhor dizer, e as leis foram citadas com maldição se não fizesse, obrigatoriamente o povo teria que dizer amém. Agora, hoje a sua oferta não é para expulsar maldição, não tem avisador, não tem destruidor, não existe nada que leva você precisa expulsar, porque no momento da aceitação de Cristo, você passa de maldito para de mal